Olá pessoal, tudo bem? Todos tranquilos por aí? Então, retomando, nossa aula desta semana, hoje trataremos da história do direito penal, né? Faremos então um apanhado geral aqui e o polígrafo vai estar também para complemento lá no ambiente aula. Então, a importância, por que estudar a história do direito penal? Porque aí nós podemos sentir que o direito penal moderno ele é um reflexo no que ele evoluiu. Aí nós conseguimos detectar a evolução daquele direito penal antigo para o direito penal moderno, principalmente no que concerne a questão dos direitos fundamentais, que houve uma evolução bem importante, conforme veremos a seguir nos próximos blocos aqui da aula. Nós iniciamos então com o estudo da primeira fase do direito penal, que foi chamado de vingança divina. O que ocorria nessa época? Por que chamado de vingança divina? As pessoas desta época trabalhavam com respeito aos fenômenos naturais. Então se dava uma seca, se dava uma enxurrada, uma enchente, né? Se caía granizo, enfim, muito frio, e as árvores, as suas colheitas, ainda que rudimentares, eram exterminadas, prejudicadas, se entendia que isso era um castigo dos deuses. Então, os deuses castigavam porque alguém da tribo, um indivíduo daquela aglomeração, teria praticado uma má conduta. Então, os deuses castigavam mandando enchentes, mandando frio demasiado, né? Calor demasiado, né? Produzindo secas. Essas pessoas também respeitavam os que conhecemos por tabus, por animais, né? Então, porque entendiam que se desrespeitasse um tabu ou um desses animais elegidos como divinos, os deuses cometeriam iras. Então, para saciar a ira divina, quando tinha uma seca, uma enxurrada, se havia de fazer um sacrifício, né? E o sacrifício era muitas vezes humano. Alguém da tribo padecia, era entregue aos deuses para sanar a sua ira. Nesta época apareceram algumas codificações, alguns escritos, digamos assim, chamados de códigos. Na Índia nós tínhamos o Código de Manu e no Egito os 5 livros. Isso aí, dentre outros que surgiram na época. Bom, depois nós temos um segundo passo, sai a vingança divina e entra a vingança privada. Vou pegar um chimarrão aqui. Vingança privada, pessoal. Quando ocorria uma infração individual dentro da tribo, um indivíduo cometia um ato que era considerado uma infração pela outra tribo, ou uma outra tribo, enfim, essa outra tribo praticava o que se chama vingança de sangue, invadia a tribo do indivíduo e se guerreavam, lutavam até o extermínio. Uma das duas saía exterminada. Então havia dizimações de um dos grupos. E caso a infração fosse dentro do próprio grupo, aí nós tínhamos o que se chama de a punição, né? Dentro do próprio grupo havia o banimento. Em vez da vingança de sangue, que era uma tribo invadir a outra e dizimá-la, uma das duas dizimadas, quando era dentro do próprio grupo a infração, esse indivíduo era banido. Isso se entende como perda da paz. Esse indivíduo não teria mais proteção da sua tribo, ele estaria solto e poderia ser atacado a qualquer momento por uma tribo, por uma outra tribo, né? Dentro desta ideia aí da vingança privada, surge o que nós conhecemos por Código de Hammurabi, na Babilônia, a chamada Lei do Talhão. A Lei do Talhão tem aquela máxima que quase todos já ouviram falar, que é olho por olho, dente por dente. Ou seja, furtou, perde a mão, matou, é morto, e assim por diante. Bom, pessoal, isso, apesar de ser um tanto bruto, foi um grande avanço para a era. Existia ao menos alguma proporcionalidade, não havia dizimação de uma tribo, não havia banimento de um indivíduo que seria morto certamente. Então havia alguma proporção, havia alguma coisa escrita, ou pelo menos havia alguma coisa que se sabia, né? Que se praticasse tal conduta, perderia uma mão, um dedo, um olho, ou seria morto, né?
Então isso evitou dizimar essas tribos. Então se diz que isso é a justiça privada, sai a vingança privada e entra a justiça privada. Por que justiça privada? Normalmente quem decidia qual seria a punição era o chefe da família, que teve a vítima, ou o chefe da tribo que decidia a sorte do infrator. Nessa época nós podemos citar que apareceu uma legislação mais conhecida chamada de 12 tábuas, que era a legislação dos romanos. A reação, então, do olho por olho, dente por dente, código de talião, era uma reação proporcional ao mal praticado. Furtava, perdia a mão, por exemplo. Matava, era morto. Então, houve esse princípio da humanização das penas, conforme eu falei. Porém, pessoal, como havia muitos crimes, mesmo com essa punição drástica, começou a surgir consequências também drásticas, as deformações descontroladas. Então, muitas pessoas passaram a perder partes dos seus membros, seus sentidos ou funções, enfim. E aí não tinha gente para guerra, não tinha gente para trabalhar. E quem ia cuidar dessas pessoas? Como elas sobreviveriam? E o trabalho? Então, passou a ter esse problema, né? Era muito crime, eram muitos crimes, e havia então uma deformação descontrolada nessa sociedade desta época. Então, para mudar essa situação, surgiu o que nós conhecemos por hoje algo semelhante à composição. Né? O infrator poderia comprar a sua liberdade. Né? Então ele tinha dinheiro e comprava a sua liberdade. Agora, se não tivesse, aí teria que arcar com as consequências. Né? Bom, a evolução desse ponto aí do Código de Hammurabi, que já foi uma evolução dentro dos que chamamos de humanidade da pena, o Estado se organiza melhor. Então ele começa a se organizar e começa a tirar a vingança ou a justiça, entre aspas, das famílias da vítima. E ele passa a ser o único responsável, então, pela punição dos infratores. O Estado, então, começa a tutelar a sociedade e ser o único responsável pela punição dos infratores. O terceiro momento, pessoal, é o chamado direito penal romano. O direito penal romano é um direito muito importante, pessoal. Ele trouxe grandes institutos do direito penal que até hoje são aplicados no mundo, inclusive no Brasil. O direito penal romano ele é um direito muito avançado para a época, conforme nós vamos ver alguns tópicos agora. Então esse direito, conforme eu disse, ele inspirou muitos arcabouços jurídicos, muitas leis, muitos códigos, até hoje ainda sofrem influência desse direito romano lá, anterior à época de Cristo, né, pessoal, conforme nós vamos ver. Nos primórdios do direito penal romano, como outros, se confundia direito e religião. Então, os sacerdotes, enfim, as pessoas que tinham a missão divina, né, de praticar a religião, tinham força tanto quanto o Estado. Nesse ponto de vista, havia direito e religião como uma confusão. Não se separava a lei do homem da lei divina. Havia essa confusão nos primórdios. Né? Posteriormente, e aí começam as inovações do direito penal romano, surge a divisão que existe hoje, pessoal, direito público e direito privado. Então, o direito público se concentrava em crimes de traição contra o Estado e assassinato, por exemplo. Estes eram julgados pelo Estado e a pena era de morte. No direito privado se concentravam crimes de menor potencial, como furto, dano, e esses tinham uma orientação, um julgamento pela família do ofendido ou pelo ofendido. Né? Hoje nós temos, obviamente, sem essa questão aqui de aplicação de pena pela família do ofendido, mas nós temos essa divisão. Direito penal está no ramo do direito público, direito do trabalho está no ramo do direito privado, né? E assim por diante, certo? Só como um exemplo do que ocorre hoje a partir dessa divisão de Roma. Em 80 a.C., surgem as duas legislações em Roma, Lex Corneliae e Lex Juliae.
elas trouxeram algo que nós usamos hoje, o tipo penal. Então, a partir desse momento, surgiram crimes que foram descritos. Tal conduta é crime, é o que nós chamamos de tipo penal, que é uma proteção para os indivíduos. Os indivíduos sabem que se praticar aquela conduta será crime, se não praticar, não será. Obviamente que para a época isso não era tão levado a sério como hoje, não era uma garantia. O imperador quisesse que alguém fosse punido, puniria igual, né? Hoje não, hoje tu tem que praticar o tipo para ser punido. Nós temos essa garantia então. 30 a.C., o Estado romano assume a justiça, então tira o direito privado lá do ofendido. Nessa época também a pena principal era a pena de morte, então a pena privativa de liberdade apenas era um tempo que o indivíduo aguardava para cumprir a pena de morte. Então não era condenado a PPL, normalmente era condenado à morte. Surge também no direito penal romano institutos do dolo e da culpa, como nós conhecemos hoje, vocês vão estudar em teoria do crime, né? Dolo quando a gente tem a intenção de praticar um delito e culpa quando ele não toma os devidos cuidados e acaba praticando uma conduta por negligência, imprudência ou imperícia. Não toma os cuidados que qualquer ser humano, qualquer homem tomaria. Também surge lá atenuantes e agravantes na aplicação da pena. Nós temos hoje no Código Penal artigo 61, 62, 65 e 66, agravantes e atenuantes na hora de fazer o cálculo da pena. Tentativa, nós temos hoje no artigo 14, inciso 2, o crime tentado, quando por circunstâncias da lei à vontade do executor, ele não consuma o delito. Isso é a tentativa, artigo 14, inciso 2, veio lá também do direito romano. Legítima defesa, estado de necessidade, né, excludentes da ilicitude hoje, também vieram de lá, tinha fragmentos já no direito penal romano. O autor e o partícipe, nós temos no nosso Código Penal, artigo 29, a divisão entre autor e partícipe. Lá também já tinha algum fragmento sobre isso. A menoridade, questão do adolescente infrator, né, também se reconheceu a menoridade no direito penal romano. Pois nós vamos para outro momento da história, que é o direito penal germânico, né? Nós tivemos algumas diferenças. O direito penal germânico, o pessoal alemão, também é importante, né? Ele era um direito consuetudinário, sem leis escritas, então era com base em costumes, como tem muita coisa hoje nos Estados Unidos e na Inglaterra. Também houve divisão entre crimes públicos e privados, mas não havia lei, lembrem disso, né? Era um direito consuetudinário, um direito baseado em precedentes, em costumes, não havia leis escritas. A vítima, dentro desse direito penal romano germânico, que era muito rígido, poderia até matar o agressor. O agressor também poderia ser entregue à família para que ela se vingasse, né? E o Estado passou a impor composições num determinado momento da história germânica, alemã. Pagamentos à família, pagamentos à vítima. E se o indivíduo, o agressor, fosse insolvente, não pudesse pagar, o que ocorria? Penas corporais, açoites, etc. Os pagamentos, então, para compensar um crime, para compensar a vítima, iriam para a vítima uma parte, para o rei outra parte. Então era um bom negócio para o Estado também. Mas se houvesse insolvência por parte do agressor, ele sofreria pena corporal, poderia ser açoite ou outra. Responsabilidade objetiva, pessoal. O direito penal trabalha com a culpabilidade e também com a parte subjetiva, né? O direito penal ele tem o dolo e a culpa, que são os elementos subjetivos do fato típico. Ou tu pratica uma conduta e é punido por dolo, ou pratica uma conduta e é punido por culpa. Lá no direito penal germânico, nós temos o que se chama de responsabilidade objetiva, ou seja, causa e efeito. Se tu foi o causador do fato que gerou um resultado, tu vai ser culpado por aquele resultado. Não interessa se foi com dolo, se for com culpa, se não foi com nenhum dos dois, se foi um caso fortuito, né? Caso fortuito, vocês vão aprender lá em direito penal, teoria do crime, vocês vão ver que elimina a punição, elimina o fato típico. Tu praticou uma conduta que não foi por dolo e nem por culpa. Também não interessava as excludentes, a ilicitude, enfim, se tu foi o causador, tu vai responder por aquela causa, pelo fato que tu praticou. Isso é responsabilidade objetiva, que é um direito antidemocrático atualmente.
Nós temos que ver a responsabilidade subjetiva, o que queria o indivíduo. As penas, na época, né, além da pena de morte, enfim, tínhamos ferro em brasa, água fervendo, né? Eram penas gravíssimas, mas, enfim, existiam e eram aplicadas e o crime continuava existindo mesmo com essas penas altas e graves. Direito penal canônico, pessoal, religioso. Então, o pecado, segundo o direito penal canônico, tornava o homem um escravo e a pena aplicada o libertava. Só que esse processo, todo mundo já ouviu falar, era um processo inquisitorial, né? A base daí da Inquisição. Temos aí a ideia presente da Santa Inquisição. Então, o pecado tornava o homem escravo e tinha que receber uma pena porque a pena o libertava. Os criminosos eram isolados em celas monásticas, né, nos monastérios dos monges, para penitência. Por isso vem a origem da palavra penitenciária. Os criminosos pagavam penitências nas celas monásticas, onde ficavam os monges. Então, por isso, penitência, atualmente penitenciária. Surge lá no direito penal canônico, no século XV, o que foi chamado de Codex Iuris Canonici, Código de Direito Canônico. Então, traz diversas situações, inclusive crimes. Então, dividiram os crimes em eclesiásticos, aqueles crimes que se entendiam que deveriam ser julgados pelo clero, e aí a competência era exclusiva, e os delitos seculares que nada tinha a ver com a religião. Nesses casos, era o Estado que punia. Depois nós temos o que se chama direito penal ordinário. No século XVII, no século XII e XVI, desculpem, entre os séculos XII e XVI, surgem os chamados direitos nacionais. Então, cada Estado-nação se organizando melhor, 1200 em diante, passa a ter as suas próprias leis, a vigência de seus próprios códigos. Para estudar as leis de cada Estado, surge então o que se chama de Escola de Glosadores. Eram o que nós podemos chamar hoje talvez de intérpretes da lei. Os glosadores, eles pesquisavam os códigos, liam os códigos e faziam apontamentos ao lado da folha do livro. Isso a gente vê na internet, tem diversos apontamentos escritos à mão ao lado dos artigos das leis. Esses eram os glosadores, então, ou comentadores de textos. Então, como eu já disse, como houve uma nacionalização dos estados, o direito de cada estado começou a crescer. Cada estado tinha o seu direito. E surgem, então, diversos ordenamentos nacionais. Cada estado tinha um ordenamento nacional. Então, surge o direito penal de cada estado-nação, né? A proteção ao rei e à religião era uma característica comum no direito penal de cada estado. E existia uma diferença na aplicação da lei entre plebeus e pobres, ou seja, entre ricos e pobres. Então, esses direitos privilegiavam os ricos em detrimento aos pobres. Cada código, cada legislação dessas trazia essa problemática de privilégios para os ricos. A pena de morte existia com força, e essa pena de morte às vezes era com requinte de crueldade. Forca, fogueira, arrancamento das vísceras, inclusive no livro Vigiar e Punir, deixa eu ver se eu acho aqui esse livro, vou mostrar para vocês. As penas, então, desta época, como eu disse, eram de morte com requinte de crueldade nesse direito penal dos estados. Inclusive, esse livro aqui, pessoal, Vigiar e Punir, do Michel Foucault, é uma história da violência nas prisões. Ele conta, então, as situações envolvendo as prisões. Ele inicia, a primeira folha do livro, ele conta de uma punição de um indivíduo que cometeu um delito, em que o indivíduo foi atado e eram arrancados, assim, o peito do indivíduo era arrancado com tenazes, que chamavam, tipo torquês, e depois se colocava um chumbo quente dentro onde tinha o buraco no peito do indivíduo. E ainda posteriormente puxavam, isso tudo está nessa primeira folha do livro Vigiar e Punir, do Michel Foucault. Né? Os cavalos puxavam as pernas e os braços até arrancar. Então esse livro tem na biblioteca, é uma boa leitura agora para a época de pandemia, tá, pessoal? É possível conseguir retirar lá na UBRA esse livro.
Depois, pessoal, no século XVIII, então, saindo da chamada Era das Trevas, que é entre 1400, 1300 até 1700 por ali, no século XVIII, então 1700 e alguma coisa, começam a haver reações a este tipo de direito penal nada humano e que não estava surtindo efeito, porque as pessoas eram punidas severamente e sempre havia crime. Então, no século XVIII, surge a reação dos pensadores, surgiram algumas escolas, as pessoas passaram a estudar, a entender que o ser humano era um ser dotado de razão, né? E que esse ser humano poderia trabalhar o direito penal com base na razão e não apenas com base no divino, na divindade, na religião. Então, essa razão impunha que se tivesse um direito penal mais humano na aplicação das penas, e era contrário também aos privilégios, né, da classe dominante, da classe rica. Essa reação desses pensadores, chamada de iluminismo, pessoal, as ideias iluministas, ela culmina com a Revolução Francesa em 1789, em que o rei, né, é degolado, o rei da França. Então, o que se pensava com a Revolução Francesa, as ideias iluministas? Pensadores como Voltaire, Montesquieu, Rousseau, grandes filósofos da atualidade, da época, eles entendiam que a razão deveria orientar o direito, inclusive o direito penal. Então, o direito penal deveria ter leis e penas de acordo com a racionalidade do ser humano. Também surge logo nesta época, em 1789, a Revolução Francesa. Um pouquinho antes, 1764, César Beccaria, ou Marquês de Beccaria, lança um pequeno livreto chamado Dos Delitos e das Penas, que ele então traz uma ideia de como deveriam ser aplicadas as leis penais, criadas e aplicadas as leis penais. Ele já traz a ideia da proporcionalidade, crime grave, crime leve, pena leve, e ele já traz algo que não foi aprendido até hoje pela nossa sociedade, que não adianta penas muito altas para a punição, para que o crime diminua, arrefeça. Na realidade, o que vai evitar que o indivíduo volte a delinquir ou diminua os indivíduos a delinquir é a certeza da punição. Quando o indivíduo tiver certeza que vai ser punido, a efetividade da punição, a pena não precisa ser muito alta. O livrinho é esse aqui, tá? Tem na biblioteca também, é bom de ler, bem curtinho e é bem interessante. Eu tinha outro livro aqui que eu queria mostrar para vocês, mas não está aqui. Deixa eu ver se eu acho, só um minuto. Então eu queria mostrar para vocês esse livro aqui que eu estou lendo na hora de folga, porque eu estou trabalhando no doutorado, então está bem apertado, e as aulas de vocês. Mas de vez em quando, um pouquinho por dia, eu dou uma lida nesse livro. Aqui demonstra claramente que o problema da diminuição do crime, como eu disse, não está centrado apenas no tamanho, na quantidade de pena, e sim na efetividade da pena. E vou além, né? O problema está centrado na prevenção. Aqui eu vou ler um parágrafo para vocês, né, para mostrar na questão política, porque a gente está tratando de Lava Jato e mãos limpas, que vão a operação semelhante na Itália, que os políticos foram presos, enfim, empreiteiros, etc., por corrupção. Mas, na realidade, o problema, quando nós atacamos o político, não é o político. O problema é a pessoa que foi ser política. Quero vir aqui, vou ler para vocês dois trechinhos. Que o povo italiano nutriu quando acompanhava o cotidiano da Operação Mãos Limpas e que o povo brasileiro nutre quando percebe que a lei pode ser mais igual para todos. A diferença é que os italianos, com o tempo, perceberam, então a Operação Mãos Limpas é antiga, década de 90. O que os italianos perceberam? Eles acreditaram que a corrupção ia diminuir drasticamente após a punição de milhares de italianos e muitos políticos. Mas o que eles enxergaram alguns anos depois, ou diversos anos após? A diferença é que os italianos, com o tempo, perceberam que muito pouco mudou na realidade corrupta da política do país. Viram muito pouco mudou. Os políticos que chegaram lá continuaram se corrompendo. Por quê? Porque não é o político o problema é a pessoa que chegou lá, é a base da pessoa. Querem ver a última frase aqui?
Então, boa parte da população brasileira e italiana ainda não alcançou níveis educacionais capazes de servir de ponto de equilíbrio na filtragem eleitoral, como se passa a expor. Então, na realidade, tanto o indivíduo que vai para exercer um cargo eletivo, quanto o eleitor, eles não têm a condição educacional ainda necessária, não têm os filtros morais para não delinquir. Então, esse é um grande problema que a gente enfrenta, né, na nossa briga, na nossa luta para diminuir a criminalidade, né? Bom, continuando, também tivemos nessa época outro expoente chamado Jeremy Bentham, também trabalhava o direito penal na época do Iluminismo. Ele é criador do utilitarismo, que vocês vão estudar em teoria do direito ou introdução ao estudo do direito, que é uma teoria que ele alega que quanto mais pessoas felizes existirem, esse será o ambiente ideal. Então, se uma conduta pública fizer mais pessoas felizes do que infelizes, esse é um ponto ideal. Para a questão carcerária, isso serve, né? Ninguém gosta de preso, todo mundo quer matar os presos. Mas se nós tivermos um meio que os presos cometam menos crimes do que atualmente, é uma teoria utilitarista, né? Vai fazer mais pessoas contentes porque os presos estarão cometendo menos crimes ao saírem da cadeia. E ele é também criador do famoso panótipo, que tem aqui neste livro, eu não vou achar aqui agora rapidamente, mas tem uma figura do panótipo aqui, que é deixa eu ver se não está aqui, é um sistema presidiário, de presídios, que há uma coluna, a guarda fica no meio, no centro do pátio, e aí as celas são circulares, então os guardas veem todos os presos. Certo, pessoal? Então a história era essa do direito penal, né? Depois nós vamos ver a história do direito penal brasileiro na próxima aula. Para terminar, vamos resolver uma questão junto aqui sobre a história do direito penal. Essa questão é do Ministério Público de Goiás do ano de 2010, prova. Segundo a definição de Günther Jacobs e Manuel Cancio Meliá, sobre o direito penal do inimigo, abre aspas, quem não presta uma segurança cognitiva suficiente de um comportamento pessoal, ou seja, quem não se comporta, não só não pode esperar ser tratado ainda como pessoa, quem não se comporta corretamente, segundo a maioria, não pode ser tratado como pessoa. Mas o Estado não deve tratá-lo como pessoa, já que, do contrário, vulneraria o direito à segurança das demais pessoas. Então, quem tem condutas criminais graves ou crimes muito graves, como terrorismo, o direito penal do inimigo divide em duas, aquele que é cidadão e o que não é cidadão. E o que não é cidadão, ele perde o direito ao status jurídico de proteção do Estado, ele passa a ser inimigo do Estado. E aquele que comete crimes leves continua sendo cidadão e pode ser punido e depois retornar ao convívio social. Como já se tem indicado, Kant, filósofo Immanuel Kant, exige a separação deles, cujo significado é de que deve haver proteção frente aos inimigos. Bom, aqui temos 4 alternativas, pessoal, que giram em torno da dignidade da pessoa humana. Vamos lá. Letra A. A instituição do regime disciplinar diferenciado foi baseada no direito penal do inimigo, perfeitamente admissível no Brasil, já que não ofende a dignidade da pessoa humana. Bom, está errada essa questão porque o regime disciplinar diferenciado é um regime bem mais gravoso do que o cumprimento normal de pena em presídio, mas ele é dentro ainda de uma certa possibilidade de continuar o indivíduo sendo um ser humano com uma certa dignidade, porque a nossa Constituição proíbe, então, que se ataque a dignidade da pessoa humana. Então, aqui está errado, já que ofende a dignidade da pessoa humana, está errado. B. A noção de inimigo dada por Jacobs e Meliá não pode servir de fundamento para a edição de lei penal que viola o princípio da dignidade da pessoa humana, já que o Brasil o previu no artigo 1º da Constituição da República de 1988. Está correto, pessoal, isso mesmo, né? A noção de inimigo do Jacobs é que aqueles indivíduos que cometem delitos mais graves perdem o status jurídico de cidadão e passam a ser inimigos do Estado, não pode servir de fundamento para criar uma lei no Brasil. Alguns autores dizem que os crimes hediondos seriam, que o próprio regime disciplinar diferenciado seria resquício, né, do crime
do direito penal do inimigo, mas na realidade não é, né? Passa tranquilamente aqui no Brasil esse tipo de legislação mais pesada um pouco. Então a questão certa é a B, a noção de inimigo dada por Jacobs e Meliá não pode servir de fundamento para a edição de lei penal que viole o princípio da dignidade da pessoa humana, já que o Brasil o previu no artigo 1º da Constituição da República de 1988. Correto. C. Para a defesa social, o Estado social, é possível restringir-se a dignidade de alguns indivíduos que não possuem o status de pessoa humana. Não, está errado, né? Todos possuem, maior criminoso possui status de pessoa humana, só será punido com maior gravidade, lei dos crimes hediondos, lei de terrorismo, se os crimes forem mais graves. Então está errado. Então está errado quando se diz, para a defesa social, o Estado social, é possível restringir-se a dignidade de alguns indivíduos que não possuem o status de pessoa humana. Tem status de pessoa humana. Daí não se poder falar em ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana. Pode sim, é ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana dizer que um criminoso não possui status de ser humano. D. O direito penal do inimigo não ofende o paradigma do Estado democrático de direito. É para ofender. Alguns autores defendem que é possível implantar o direito penal do inimigo nas democracias, como ocorre nos Estados Unidos, por exemplo. Mas, em tese, ofende sim, porque são crimes penas desproporcionais, execuções desproporcionais, execução da pena desproporcionalmente. Certo, pessoal? Então, uma boa semana a todos, né? Não deixem de fazer o TDE, cuidem a sua presença, se cuidem, né? O vírus tem aumentado aí no Rio Grande do Sul agora, então muito cuidado. Valeu, acho que daqui a uns 30 dias talvez possamos nos ver. Abraço.